No vídeo de hoje eu vou te mostrar os testes com a parafusadeira 16 volts da Tesepo, as famosas verdinhas que você já está acostumado a ver por aí. Só que até então eles só tinham ferramentas da linha 21 volts, então temos aqui uma novidade no mercado. Esse tipo de parafusadeira aqui se propõe ser principalmente mais leve e mais compacta, para facilitar o transporte e o uso por períodos maiores. A partir de agora você vai poder acompanhar todos os testes que eu fiz. Eu estou com ela aqui há pouco mais de uma semana, testando em tarefas da oficina e, claro, naqueles testes mais padronizados, digamos assim, que eu costumo fazer nos reviews, nos testes de parafusadeiras aqui no canal. O que eu posso adiantar para você de antemão é que no teste de força, eu estava percebendo ela com uma força um pouco acima da média e quando eu fui medir ela com o sensor de torque, ela mostrou ter mais força do que a maioria das 21 volts que eu testei, inclusive da própria Tesepo. Então ela se mostrou ser mais forte do que a maioria das ferramentas, com força chegando próxima de uma Aika 16 volts. Tá? Isso por si só não fala nada ainda, mas a força dela foi acima da média de mercado. E a bateria dela, como eu já estava esperando por conta do padrão de outras baterias dessas ferramentas desse padrão verdinho aqui, se mostrou bastante superior a outras ferramentas de 16 volts, como aquela Ecozen Saca Mandril que eu tinha um tempo atrás aqui no canal, que eu testei, e essa Nivo, que é a novidade do mercado, que está todo mundo falando sobre, mas a bateria da Tesepo deu uma surra nessa daqui, na questão de autonomia e de capacidade de entregar força para a ferramenta. Então, a partir de agora, eu vou mostrar todos os detalhes e características dessa parafusadeira, para que depois dos testes, que eu vou mostrar também, você consiga tirar as suas próprias conclusões. Um aviso importante é que eu recebi essa parafusadeira gratuitamente da Tesepo para poder produzir esse conteúdo para você. Esse aviso aqui no início do vídeo representa a minha transparência em relação a você que me assiste aqui no YouTube. Então, dados os devidos avisos e considerações, vamos aos testes. Depois que você assistiu todo o vídeo, se você ficar interessado em adquirir uma igual a essa, vai ter links aqui na descrição do vídeo para você acessar os anúncios do Mercado Livre. Apesar de eu ter recebido a ferramenta gratuitamente, como que a Tesepo trabalha? Eu fiz a compra da ferramenta no Mercado Livre e depois eles mandam um reembolso para mim. Então, se você comprar essa parafusadeira aqui, você vai receber exatamente a mesma ferramenta que eu recebi e testei aqui. Tá? Não é uma ferramenta que eles escolheram a dedo para enviar para alguém fazer um teste. Eu compro ela na loja e depois eu recebo um ressarcimento da marca. Então esse é o formato que a Tesepo trabalha e eu acho que isso também é importante ressaltar para que você saiba que, se você adquirir, você vai receber exatamente o mesmo conteúdo e a mesma ferramenta que eu recebi aqui para testar. Aqui está todo o conteúdo do kit, que é composto por uma bolsa de transporte, um par de luvas, alguns acessórios que, diga-se de passagem, tem uma qualidade decente. As brocas não são empenadas, tem uma fiação básica, com exceção de uma delas que tem algumas rebarbas. Mas são acessórios utilizáveis, ao contrário de muitos kits de acessórios que vêm com esse tipo de ferramenta. Temos também o carregador, as duas baterias e a ferramenta propriamente dita. As luvas, ao contrário de outras luvas que a própria Tesepo mandava em kits anteriores e outras marcas chinesas colocam também, são luvas boas, de um material de qualidade, não tem desfiado descosturado, são luvas de tamanho adequado e confortáveis para utilizar. Definitivamente luvas que vale a pena você guardar e utilizar. Ao contrário de outras luvinhas comuns que às vezes vêm no kit, que o mais indicado é jogar direto no lixo do que tentar utilizar para alguma coisa. Aqui temos uma luva com qualidade decente também. A bolsa que veio no kit também é de boa qualidade. Ela tem aqui a parte verde por fora e por dentro a parte azul, o que denota que ela é construída com parede dupla, com um tecido duplo aqui para aumentar a resistência. O tamanho também é adequado porque cabe com folga todo o conteúdo que veio no kit aqui e ainda sobra espaço para você carregar, transportar mais alguma coisa aqui dentro. Então, acessórios bem equilibrados. A luva é boa, de qualidade satisfatória, os acessórios são decentes e a maleta é condizente com o kit que vem aqui. O carregador que veio no kit é dessas fontes normais de plug para fazer o carregamento através desse engate aqui na lateral da bateria.
Na inscrição aqui está dizendo que ele tem uma saída de 16,8 volts, 2 ampere, o que eu duvido muito, mas depois eu vou fazer os testes para confirmar isso. Mas possivelmente é um carregador bastante lento. As baterias são compostas por 4 células, você pode ver até pelo formato aqui na parte de cima. Esse tipo de bateria aqui já é bastante conhecido aí das ferramentas 16 volts, possivelmente é compatível com outras ferramentas desse tipo de padrão aqui também. Na etiqueta aqui na parte de baixo tem algumas informações, mas não diz a capacidade da bateria, por exemplo. A construção da ferramenta, assim como todas as outras dessa linha verdinha da TCPO que eu já testei, é muito bem feita, não tem nenhum tipo de rebarba, nenhum tipo de problema, principalmente nas transições entre materiais. Essa parte preta aqui da empunhadura e na parte superior aqui também, ela é emborrachada, enquanto o verde aqui é plástico. Nesse lado aqui nós temos só a inscrição da marca, do outro lado a etiqueta que diz que ela tem 800 RPM na baixa rotação, 1500 na alta, torque máximo de 45 Nm e é equipada com um mandril de 3/8 ou 10 milímetros. Aqui na parte de trás só a indicação do motor BL, aqui em cima botão seletor de velocidades 1 e 2. Ela não tem impacto, então ela só tem um anel aqui para selecionar ou o nível de torque para parafusamento, que vai até 24, tem 24 estágios, eu contei todos eles, e daí no último estágio aqui é a função para furar onde não há o acionamento da embreagem da ferramenta. O mandril dela é metálico, com aperto rápido, você consegue com apenas uma mão aqui dá um aperto muito firme, muito consistente nos acessórios que você vai utilizar. Aqui na lateral, quando você aciona, tem a indicação de carga, bastante duvidosa na grande maioria das ferramentas, mas serve para você se basear, para você ter uma noção. E na frente aqui tem um LED de trabalho também. A bateria desse tipo de ferramenta é embutida no cabo para tornar a ferramenta mais compacta, tem uma trava de cada lado que você aperta para fazer a remoção. A parafusadeira é bem compacta, bastante leve, ela com a bateria pesa 947 gramas. Para você ter uma ideia, a Aika 16 volts pesa um pouquinho mais, é um pouco mais pesada, eu acho que bastante por conta da bateria também, pesa um pouquinho mais de 1 kg. As ferramentas 16 volts da Nivo, como essa parafusadeira de impacto aqui, pesam basicamente a mesma coisa, 940 gramas. Então, tem um padrão de peso nesse tipo de ferramenta, que é mais leve do que ferramentas 12 volts, como essa Deco aqui. Tudo bem que é com motor de escova, mas essa pesa praticamente 1 kg. Agora eu vou começar a fazer algumas medições e conferências com a ferramenta, começando pelo RPM na baixa rotação, na velocidade número 1. Em torno dos 410 RPM. Isso aqui é uma curiosidade, porque assim, ó, se era para entregar os 800 que está na etiqueta aqui, ficou 50%, daí é um problema. Só que me parece estranha essa etiqueta de 800 aqui, pelo seguinte, ó, se você pega uma Aika da vida, você vai ver que a baixa rotação dela é de 450. É o padrão da maioria das parafusadeiras, não só 16, mas 21 volts também, entre 350 e 450 RPM. Então esses 800 aqui me parece mais um erro da etiqueta do que um problema da ferramenta. Agora, se era para ter 800, temos apenas 50% do que promete aqui na ferramenta. Vamos para alta rotação, que promete 1500 RPM para a gente ver como fica. Em torno dos 1350, o que está dentro aí da margem e da média da maioria desse tipo de ferramenta. Eu testei as duas baterias da parafusadeira no Atorch DL24 com descarga de 1 Ah e tensão de corte em 12 volts, que seria 3 volts para cada uma das células que compõem o kit. E os resultados foram o seguinte: a capacidade dessa aqui deu 1775 mAh, ela conseguiu entregar 26,5 Wh durante 105 minutos. E aqui nós temos 1800 mAh de capacidade, ela conseguiu entregar 27 Wh e o teste durou 108 minutos. Então temos aqui resultados muito semelhantes, o que denota um padrão de qualidade idêntico nas baterias de aproximadamente 1,8, 1,7 Ah. Valor muito próximo das baterias 16 volts da Aika, que prometem e entregam os 2 Ah. Então nós temos aqui 1,8 Ah contra 2 Ah da Aika. E é valor bastante superior a baterias da Nivo. Então temos aqui a da TCPO entregando 1,8 e as da Nivo 16 volts entregaram 1300, 1350 mAh. Então um valor bastante superior, comparando baterias que são inclusive compatíveis. Essa bateria da Nivo aqui serve na parafusadeira da TCPO e vice-versa. Agora eu vou testar a capacidade do carregador, que já está conectado aqui no Atorch DL24. Eu vou fazendo incrementos de 100 em 100 mA e vou manter a tensão de corte em 12 volts. Deixa eu iniciar o teste aqui.
Em 500 mA ainda está mantendo acima dos 16 volts, que é o necessário para carregar essas baterias. Agora eu vou para 600 mA, já não conseguiu manter. Então fica em torno dos 500 mAh de carregamento esse carregador original do kit. Isso quer dizer na prática que para carregar uma bateria como essa ele vai precisar de pouco mais de 3 horas se ela estiver totalmente descarregada. No que diz respeito ao uso prático da parafusadeira, eu testei ela em várias tarefas de furação e parafusamento em madeira. E além dos testes que você vai acompanhar aqui no vídeo, tem também testes que eu fiz fora das câmeras. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu passei basicamente uma semana com ela aqui na oficina, usando principalmente em tarefas rotineiras que eu costumo fazer aqui, justamente para ter a percepção do que ela entregaria na prática, em tarefas que eu estou acostumado a fazer e que eu sei o que eu tenho que ter de retorno da ferramenta. Então essa que era a minha ideia. Criar mentalmente esse comparativo com outras ferramentas que eu já utilizei aqui. E a primeira coisa que eu pude perceber da TC por 16 volts é que ela tem uma força um pouco acima da média. E depois eu vou mostrar um teste com números que comprova isso. Eu comecei a perceber que a força dela era assim acima da média quando ela começou a quebrar parafusos no teste de parafusamento um pouco mais extremo que eu estava fazendo, com parafusos mais grossos em madeiras de maior densidade, onde sempre é furo, normalmente parafusadeiras convencionais tendem a parar, a desarmar por questões de segurança ou acionar a embreagem nas funções de parafusamento. Já com a TC, na posição máxima do anel de torque ali, na posição 24, ao invés de parar, ao invés de acionar a embreagem, ela simplesmente começou a quebrar parafusos, coisa que normalmente só acontece com parafusadeiras de impacto e não em parafusadeiras convencionais como essa. Porém, outra coisa que eu percebi é que a distribuição do torque dela nas escalas ali do anel que você faz a regulagem não é tão boa quanto outras parafusadeiras. O que eu quero dizer com isso? Já na posição 6, 7 de torque, você consegue fazer penetração completa de parafusos em madeiras de baixa e média densidade. Em outras parafusadeiras, normalmente isso começa a acontecer a partir da posição número 10. Então ela tem um torque acima da média, ela tem uma força acima da média, mas essa força não é tão bem distribuída. Basicamente, até a posição número 10 você tem algum tipo de controle, acima do 10 você começa a ter mais força bruta do que controle nas escalas de torque que ela oferece. Então essas foram as minhas percepções no começo. Porém, ela não se saiu bem em todos os testes que eu fiz. Eu não consegui, por exemplo, depois de ter feito alguns testes de parafusamento mais extremos que forçaram um pouco a máquina, ela já estava um pouco quente, mas eu não consegui fazer o uso, depois desses testes, de serra-copo de 60 mm para cortar uma tábua de 2 cm de espessura. A máquina simplesmente desarmou, eu creio que a bateria estava entregando mais tensão do que era capaz, então algum sistema de segurança dela entrou em funcionamento e ela simplesmente parou de funcionar. Se pega a máquina fria, descansada, com bateria completamente carregada, você consegue fazer essa furação com serra-copo, mas no caso dela já estar em uso, está com um pouco de aquecimento e a bateria não estava 100% carregada, eu não consegui fazer a conclusão do teste. Então esse foi o único problema, digamos assim, que eu tive no decorrer dos testes. É claro que em algumas situações, por exemplo, na velocidade número 2 com broca serpentina, ela simplesmente vai um pouco e para por conta do excesso de força que precisa para essa furação. Mas daí, mudando a velocidade para baixa rotação, onde tem mais torque e menos rotação, você consegue completar a tarefa de furação. Daí, para validar essa percepção que eu tive de que a força dela estava acima da média, eu coloquei ela para ser testada no meu sensor de torque, que já apareceu em outros testes aqui do canal. Eu não fiz todos os estágios, estágio 1, estágio 5 e máximo, como nas outras parafusadeiras. Ao invés disso, eu testei só no nível 24 de torque, que é o nível máximo que ela oferece aqui no anel de regulagem.
E daí o valor ficou aí na faixa dos 33, 35 Nm. Eu repeti esse teste algumas vezes para validar esse valor, para realmente ter valores que ficassem nessa média. Então todos os valores foram condizentes, foram muito parecidos e ficaram mais ou menos nessa faixa. Depois, colocando na função de furação, eu repeti o teste, novamente com várias repetições, e nesse caso o valor ultrapassou os 45 Nm na maioria das repetições do teste que eu fiz, mostrando que a força entregue pela parafusadeira é acima da média, não só para as 16 volts, mas também comparado com as opções de 21 volts da grande maioria das ferramentas que eu testei aqui no canal. Daí, para a gente ter valores de comparação, eu peguei a minha Aika 16 volts e também submeti ela ao mesmo teste no sensor de torque. Daí eu coloquei na função de parafusamento na escala máxima, que é o número 20 de torque aqui, e ela ficou aí na faixa dos 15 Nm aproximadamente, porque a Aika tem uma distribuição melhor de força nas escalas aqui do anel graduado. Já na função furadeira, que é quando ela entrega o nível máximo de torque possível da ferramenta, daí ela ultrapassou os 50, 55 Nm, ultrapassando inclusive o que está na etiqueta da própria Aika e batendo a Makita 18 volts que eu já testei aqui em outro vídeo do canal. Então a Aika muito superior na função furadeira, entrega uma força acima da média, mas você pode perceber que daqui dos 55 para os 46, 48 que deu aqui, a diferença não é tão grande. Então aqui ela tem uma bateria que está chegando perto da Aika e uma força que está batendo na porta e dizendo, ó, eu vou incomodar aqui se vocês não se cuidar. Sinceramente, acima do que eu esperava. Eu esperava uma força muito menor, de forma geral, dessa ferramenta e um controle de torque maior, algo que acontece nas 21 volts da Tecepo. E aqui aconteceu justamente o contrário, um controle menos distribuído do torque e uma força máxima bastante acima da média, com baterias também acima da média para o padrão da grande maioria das ferramentas desse porte e desse tamanho aqui. Bom, com base em tudo que eu falei e mostrei até agora, eu acho que você já tem total condição de tirar as suas próprias conclusões sobre a Tecepo 16 volts. O que eu vou falar agora é aquilo que eu gostei, o que eu não gostei, a minha opinião geral sobre essa parafusadeira. Começando pela força, que se mostrou acima da média, você pode acompanhar os números aí. De fato, na prática, você percebe que a força dela é acima da média do padrão desse tipo de ferramenta aqui, porém nem sempre você consegue usar toda essa força. Porque, como você viu ali no exemplo da Serra Copo, o sistema de proteção dela entrou em atuação e eu tive que parar o serviço, deixar a ferramenta esfriar, a bateria esfriar, para conseguir concluir aquela furação. Então, apesar de termos uma força acima da média, essa força vai ser um sprint, vai ser para fazer 1, 2 servicinhos e daí você tem que deixar a ferramenta obrigatoriamente descansar, porque senão você não vai conseguir continuar nesse mesmo ritmo. Mas se precisa de um serviço mais bruto, vez ou outra, ela vai dar conta do recado, pelo menos creio eu. O que eu não gostei é que essa força não é tão bem distribuída na função de parafusamento. Quando você coloca ali as escalas de torque, já nas escalas iniciais você tem uma força meio desproporcional e acima da média. Então, para serviços mais delicados, definitivamente não é a ferramenta ideal, já que você tem uma força maior sendo aplicada desde os estágios iniciais do torque na função de parafusamento. Outra coisa bastante positiva são as baterias de 1.8 Ah, enquanto outras ferramentas desse mesmo porte, dessa mesma categoria, entregam aí baterias de 1.2, 1.3 Ah. Aqui nós temos uma autonomia, uma capacidade bem maior, o que vai te dar a possibilidade de trabalhar por mais tempo sem precisar recarregar. Falando em recarregar, não gostei nem um pouco do carregador, porque muito lento, né? Podia ser pelo menos de 1 Ah para carregar em 2 horinhas aí uma bateria completa. Mas, enfim, é o que está disponível no kit. Por falar em kit, gostei do kit de forma geral. Nota-se aqui uma evolução da Tecepo em relação a produtos anteriores, a kits anteriores que eles enviaram para testar aqui. A bolsa bem feita, sem linha, sem descosturado, com um material de dupla parede aqui que se mostra bastante confiável e eu acho que é bastante resistente. A luva deixou de ser aquela luvinha genérica que simplesmente era jogada dentro da caixa e passou a ser uma luva com a marca personalizada e com um material muito superior ao que vinha antes. As brocas e os bits também se mostraram de qualidade maior, sendo agora utilizáveis e não descartáveis como os que vinham anteriormente. Então o kit de forma geral deu uma boa evoluída. Eu achei que, dado o preço da ferramenta, hoje custando na faixa dos 250 para baixo, a depender de condições, promoções e cupons, mas eu acho que é uma ferramenta bem equilibrada pela força que entrega e pelo kit que compõe ela de forma geral. Mas daí não sou eu que vai dizer o que você deve comprar ou deixar de comprar,
Eu apresentei mais uma opção, mostrei o que é bom, o que é ruim, como de costume aqui no canal. E se você ficou interessado, o link para essa parafusadeira vai estar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo disponível para você. Bom, para você que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Fica aqui meu agradecimento também ao pessoal da TCPO que enviou a parafusadeira para ser testada e propiciou a produção desse conteúdo para ser disponibilizado aqui no canal. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida, quer fazer alguma crítica, sugestão, dar a sua opinião de forma geral, sinta-se convidado a deixar um comentário aqui e dentro da minha disponibilidade eu sempre estou por aqui respondendo e interagindo com vocês. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.